queria trazer aqui, dando continuidade a essa conversa sobre a transição democrática, como a Prota comentou, eu estou lançando um livro chamado Os Paralamas do Sucesso Selvagem, que faz parte de uma coleção chamada Livro do Disco. E essa coleção, a editora Cobogó lançou com uma proposta, na verdade até pegando o modelo de uma coleção anglófona que capta discos marcantes na discografia de artistas importantes. E aí, aqui no Brasil, foram lançados alguns títulos sobre discos estrangeiros, mas grande parte da vendagem aqui é de música brasileira. A gente tem a música como talvez a expressão artística que maior repercussão tem dentro da nossa população e também no exterior. Hoje em dia a gente pode considerar até atual uma percepção do Mário de Andrade, que além de escritor fazia muita pesquisa até em folclore, e ele falou num dado momento que a música é a expressão artística mais fiel à essência da população brasileira, em outras palavras. E isso continua atual, né? Assim, décadas depois, a gente avalia a música brasileira à luz do seu momento histórico em que ela foi a criação e a recepção daquela música. E aí a gente para e pensa assim, nessa história, essa trajetória que o Jorge trouxe aqui. Então, quando veio a ditadura, teve o choque, né, da população com os anos do AI-5, e aí poucos artistas exprimiam melhor aquela reação, aquele choque, como os tropicalistas, né? Então, a música brasileira, você tem Caetano, Gilberto Gil, trazendo, inclusive importando, né, o rock, dando uma cara brasileira ao rock no final dos anos 60, essa virada dos anos 60 para 70. Então, o tropicalismo traduziu muito bem como é que o povo brasileiro lidava com aquela novidade em forma de autoritarismo. Assim como uma década antes, os bossanovistas tinham meio que retratado um pouco aquele espírito do tempo, do otimismo que usando JK, a Constituição de Brasília, tudo que assim, o Brasil vai para frente, essa aura de leveza que havia no ar, né, na virada dos anos 50 para 60, a Bossa Nova retratou, na virada dos anos 60 para 70 os tropicalistas, e na virada dos anos 70 e já a primeira metade dos anos 80, o rock brasileiro a gente pode considerar que é o gênero que melhor fez essa tradução desse espírito do tempo, né, daquele momento que o Brasil estava passando, em termos, como o Jorge colocou aqui, desalento era um sentimento muito latente na população brasileira, e eu vou falar um pouco aqui também sobre isso, sobre como é que esse desalento se traduz na discografia de uma série de artistas daquela geração, assim. O Jorge, um tempo atrás, me convidou para fazer um perfil para um livro que ele organizou de vidas entre a transição da ditadura para a democracia, né? E ele perguntou se eu topava escrever um capítulo sobre Raul Seixas. E é interessantíssimo, porque o Raul Seixas foi também um exemplo disso, de como é que essa história do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, como é que a própria maneira do Raul cantar Ouro de Tolo, de retratar algumas inquietações que eram pessoais e outras inquietações que eram coletivas, vividas, né, não só por ele. E aqui eu quero trazer algumas considerações sobre esse disco dos Paralamas de 1986, chamado Selvagem, Selvagem com interrogação, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, mas eu estou querendo situar aqui, no final desse processo de transição democrática,
e como mostrou o Jorge, foi bem gradual. Aquela geração que tinha nascido no início dos anos 60, final dos anos 50, e que, né, amadureceu, passou a juventude sob os anos de regime autoritário, essa geração que o Renato Russo chamou numa música de geração Coca-Cola, e um dos versos dessa música fala os filhos da revolução. E essa revolução qual foi? A revolução aqui é irônica, né? Porque, como vocês sabem, estudando aqui no Invest, o governo militar veio com essa expressão da Revolução de 1964, né? A deposição do João Goulart. E a revolução em que termos, né? Mas foi cantada dessa forma e eu acho bem provocativa e interessante da gente pensar que na virada dos anos 70 para os 80, não só no Brasil, mas em outros países, assim, e o rock, a gente traz a referência aqui para o rock brasileiro inicialmente, da Inglaterra, Estados Unidos, como os países que tinham artistas que deram maior influência aqui no repertório dos roqueiros brasileiros. A gente tem o rock na Inglaterra, por exemplo, no final dos anos 70, o punk, meio que traduzindo aquele mal-estar da juventude brasileira, havia mal-estar da juventude brasileira, mas a juventude inglesa, britânica, de mundo, mais ampla, com os anos Margaret Thatcher e o desemprego alto e horizonte de possibilidades mais estreitado diante de uma série de ataques a direitos, né? Como a gente sabe, a conquista de direitos não é feita só de avanços, em alguns casos a gente tem retrocessos, o Jorge comentou alguns recuos em termos de liberdades, e a gente vai encontrar em Brasília, em São Paulo, no ABC, como os sindicalistas, a gente também tem em músicos, né, jovens do ABC Paulista também, traduzindo na forma do punk rock. Então, por exemplo, em Brasília, para pegar um caso, eu citei aqui o Renato Russo, ele foi o líder de uma banda punk chamada Aborto Elétrico. Não chegou a gravar discos, mas fez uma série de músicas que depois ficaram no repertório da Legião Urbana, que era a banda que o Renato teve, e do Capital Inicial, que também era um dos parceiros de Aborto. E acabou que o próprio nome Aborto Elétrico é bem sintomático dessa tradução daquele tempo, né? O Renato contava uma história de que o nome da banda vinha de um episódio de que uma grávida teria recebido um choque numa manifestação e ela teria perdido o bebê, assim. Se é fato ou não, a história que se conta e que traduz muito um mal-estar que depois vai se ver no repertório dessas bandas e que já na segunda metade dos anos 80 que a gente vai encontrar elas sendo gravadas, assim, o disco da Legião, só um instantinho, ele traz uma série de faixas que tinham sido escritas pelo Renato Russo no final dos anos 70. Então, a gente vai ter Que País é Este, que fala sobre nas favelas no Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Assim, a gente vai ter uma série de músicas que traduzem esse mal-estar, e o punk, depois o pós-punk, bandas como a Plebe Rude. O Jorge contou esse episódio lá da Brasília cercada de policiais na votação, né, da emenda Dante de Oliveira, que é a da Direta Já, e o vocalista e guitarrista da banda, o Felipe Seabra, ele criou naquela noite, ele estava num ônibus voltando de uma viagem de excursão, assim, o grupo colégio, enfim, e ele não conseguia entrar na cidade porque simplesmente as estradas estavam com barreiras policiais e aí altamente armados, como se fosse uma ameaça à segurança, e aí ele escreveu uma música com um título irônico de proteção. A letra veio naquele rompante, assim, ele escreveu em poucos minutos
fazendo uma ironia de que a polícia estava ali para sua proteção, era o discurso oficial, mas será que é mesmo? Nessa provocação. E a gente vai ter a violência policial, que a gente pode comentar não só dos agentes da ditadura, né? O episódio de Jorge Luiz lá nos anos 60, mas nos anos 80 havia batidas policiais, a Veraneio Vascaína foi uma faixa que o Renato escreveu, que depois o Capital Inicial gravou, e que tinha essa expressão Veraneio Vascaína porque Veraneio era um modelo de carro da Volkswagen que é muito da frota de policiais, tinha um camburão atrás, né? Assim, era uma perua, né? Então podia levar pessoas presas, e Vascaína por causa da faixa branca, né? num veículo preto. E assim, também gravado em meados nos anos 80 pelo Capital Inicial, assim como Fátima, assim como uma porção de músicas, e eu vou falar de uma música dos Paralamas que tem nesse disco de 1986, que se chama Selvagem, e que fala também em violência policial, né? A polícia apresenta suas armas, e aí essa ideia de apresentação de armas é um rito que ocorre em cerimônias, né, entre militares, de apresentar as armas, né, mostrar a espada, mostrar o revólver, enfim. E aí o Herbert fala também sobre o Herbert Viana, vocalista e principal dos Paralamas. Ele canta que não só a polícia apresenta suas armas, o governo apresenta suas armas, e aí teve o episódio de censura que é retratado nessa faixa Selvagem, que o filme do Jean-Luc Godard, né, Je vous salue Marie, que ele teria, em 1985 ia ser um lançamento dentro de um festival, que é o precursor do Festival do Rio. O filme ia ser exibido dentro da mostra principal e simplesmente causou um rebuliço. A prefeitura acabou aplacando por pedidos e pressões por ser uma releitura da saga bíblica de Maria, né, uma versão modernizada, né, e fazendo uma obra contemporânea, né, e só que acabou criando um mal-estar inicial entre alguns na cúpula da Igreja Católica, e não só no Brasil, mas esse mal-estar no Brasil teve um episódio muito insólito, que ao contrário de democracias em todo o resto do mundo, naquele 85 já era o governo Sarney, o Sarney já tinha se comprometido no Congresso de Escritores a acabar com a censura, o Fernando Lira, que era o ministro da Justiça também, e acabou que depois do episódio 85, em 86, quando o filme seria lançado no mercado brasileiro, ao contrário de todos os casos anteriores de censura, e que não foram poucos em cima de obras no cinema, esse filme do Godard teve uma canetada que foi o próprio José Sarney que deu, não foi o departamento responsável lá da Polícia Federal, porque o departamento da Polícia Federal que avaliava, fazia a classificação, deu, vou chamar assim, nada consta, de acordo, né, com a exibição, não seria censurado inicialmente, mas o que se diz, e o Fernando Lira transcreveu o diálogo que ele teve com o presidente José Sarney na manhã em que o Sarney comunicou a ele que ia assinar o veto à exibição do Je vous salue Marie. E eu transcrevo aqui porque, por sorte, a Folha de São Paulo, Jorge, isso que é interessantíssimo na pesquisa histórica, você consegue pegar na hemeroteca digital, seja o calhou de a reportagem da Folha ter trazido o diálogo do Sarney com o Fernando Lira, e aí eu trouxe aqui no livro, assim, porque é de, assim, desconcertar com quem quer que leia, porque o ministro simplesmente foi desautorizado, apesar dele estar à frente da Polícia Federal, que tinha dado de acordo com a exibição do filme,
o que se diz é que o Vaticano teria feito ingerência junto ao presidente para que não exibisse, mas mesmo lá na Itália, no Vaticano, o filme passou em todos os países, exceto no Brasil. E aí os Paralamas, né, na voz do Herbert, cantaram o governo apresenta suas armas, e aí fala sobre essa questão do discurso inconsistente, novidade, e a liberdade que cai por terra aos pés do filme de Godard, né? Esse verso é alusivo a esse episódio de censura que não teve igual, não teve paralelo no resto do mundo, assim. Então a gente está falando aqui de 1986, esse episódio de censura, mas a censura acaba caindo só em 1988. Mais de 200 músicas tiveram letras com cortes, foi preciso reescrever para ser lançadas só nos 2 primeiros anos da redemocratização. Então a gente percebe que, como o Jorge contou aqui, é um processo de 15 anos, né, de 74 até 89, e no caso da censura ela só cai mesmo de uma maneira formal, mas também real, né, a partir de 88 com a Constituição. Eu queria falar aqui rapidamente um pouco sobre essa atmosfera, né, que a gente tinha em termos de expectativas de mudança. Em 1935 a expectativa era de que, já que a emenda da direita já não passou e que a onda agora vir com Tancredo para presidente, no dia em que houve a votação no Congresso Nacional, foi uma manhã lá em Brasília, de domingo, e naquela noite haveria um show, 15 de janeiro de 85, haveria um show do Rock in Rio, o festival aqui que pela primeira vez ia trazer atrações internacionais de grande peso, assim, uma sequência de dias que agora está completando, prestes a completar 40 anos, né? Essa edição desse ano vai comemorar os 40 anos. O fato é que a atmosfera era de tanta anseio de mudança que naquela noite o Cazuza, ao se despedir do público na apresentação que o Barão Vermelho, banda que ele integrava, era o vocalista, e cantava uma música chamada Pro Dia Nascer Feliz, ele se despedia da população, do público ali, falando assim: pro dia nascer feliz amanhã, para todo mundo amanhã, essa rapaziada esperta, assim, havia uma sensação de que agora vai, né? E aí, assim, tipo, essa sensação de agora vai foi muito bem representada por aquela geração do rock, assim. E aí, o que eu coloco, até publiquei um artigo numa revista da UERJ, colocando uma série de artistas que retrataram a transição democrática nas suas discografias, e que havia duas imagens sobre a transição democrática no Brasil. Uma era aquela da expectativa de mudança, e a outra era a da frustração. Na primeira metade dos anos 80, a gente vai encontrar no repertório desses artistas uma série de letras que vão mostrar muito essa expectativa de dar a volta por cima, né? Só que já na segunda metade dos anos 80, como tudo que a gente esperava que fosse melhorar, né? Esse desemprego em alta, a inflação em alta, tudo aquilo que se ansiou, que se almejou que fosse melhorar, acabou não acontecendo. Então você vai ter, por exemplo, o Ratos de Porão lançando uma música chamada Plano Furado, né, alusiva ao Plano Cruzado. Esse plano que, como a gente ouviu aqui, realmente não fez a roda da economia girar como deveria, né, para dizer o mínimo. O que acontece, né? A inflação, na verdade, acaba fazendo com que o poder aquisitivo de todos fique prejudicado,
Mas quem sente mais é quem não tem condição de fazer essas opções de jogadas financeiras, de overnight, né, como o Jorge colocou aqui. Então, assim, quem menos tinha, continuava a ter menos. Quem tinha mais, conseguia se blindar da inflação e manter seu poder aquisitivo mais blindado, né? Então, a gente vai ter, e aí depois, assim como teve plano furado, os próprios Paralamas no final da década, né, tem uma faixa chamada Perplexo que eles cantam, né, o Herbert diz, o corta zero está na fila de outra fila para pagar, né, porque os planos ficavam cortando 3 zeros e aí o que era 10 mil cruzeiros virava 10 cruzeiros novos, ou cruzado, perdão. Depois veio o outro plano. Enfim, foram sucessivos planos anti-inflacionários que no início pareciam que iam dar resultado e só aconteceu isso quase em meados dos anos 90, né, com um plano real. Mas a gente vai ter o rock retratando muito bem essa expectativa da virada do país, né? E depois o desencanto, esse desalento retratado na segunda metade, assim, né? O próprio repertório da Legião Urbana que eu citei aqui, o Cazuza faz a música Brasil, que na verdade é até uma resposta, não é bem uma resposta, mas é uma reação ao Que País é Este, que o Renato tinha composto e que eu citei alguns versos agora há pouco, né? O Cazuza viu que em 1987 a música brasileira que tinha tido uma repercussão maior tinha sido essa música Que País é Este, que tinha sido escrita em 1978, né? 9 anos antes, e que a Legião Urbana não tinha gravado até então porque achava que aquela música ia cair defasada, assim, porque eles tinham gravado o disco em 85, 86, mas acabou que em 87 eles vieram, enfim, a gravar Que País é Este, e foi um grande hit, né? Todo mundo gostava de, ao cantar o refrão, acabar fazendo uma versão própria, falando, e aqui me permita dizer, é a porra do Brasil, né? Que país é esse? Em resposta a essa pergunta, título da música, se falava assim, se cantava desse jeito. E o que eu acho mais interessante é quando a gente para e pensa em termos de música popular, a música popular, em termos de objeto de estudo, é muito rica, né? No caso brasileiro, porque a música popular, ela como nesse exemplo bem singelo que eu acabei de dar, né, de uma resposta dos públicos de show a um refrão, a uma pergunta-refrão, ela acaba cristalizando uma percepção daquele momento, né, em termos de percepção dos artistas, ao mesmo tempo que ela também permite você conhecer uma visão corrente naquela sociedade civil, assim. Poucas personalidades tiveram a oportunidade de ter um microfone para vocalizar, e ao vocalizarem e cantarem ao vivo, né, eles encontraram uma recepção imediata, né. O rock, assim, vários autores já disseram isso, assim, ele tem uma capacidade de comunicação direta que é muito impressionante, assim. Então, eu acho que eu quero fazer só umas últimas considerações antes de abrir a palavra ao público, fazer as perguntas dos alunos, mas eu queria trazer, já que a gente está falando desse livro que eu lancei aqui hoje à noite, Os Paralamas do Sucesso Selvagem, eu vou falar sobre 3 músicas desse disco que eu acho que são muito representativas do momento que o Brasil passava, esse momento de transição democrática em que os problemas que estavam dados incluíam a censura, como a gente falou, incluíam a inflação, mas incluíam um problema que ainda não foi dito, mas que era muito evidente, que é o da desigualdade. E assim, é um problema que persiste. Aqui na sala de aula do Invest, todo ano eu lembro que eu
eu pelo menos reservava 3, 4 aulas para a gente falar de desigualdades, porque é um tema tão transversal e tão presente na nossa sociedade. A desigualdade, eu até tenho sorte de hoje em dia ser pesquisador associado no Núcleo de Estudos de Desigualdade da UFRJ. E a gente tem um trabalho assim, consistente em termos de analisar percepções da sociedade brasileira em relação à desigualdade, principalmente percepções das elites brasileiras. E é muito desconcertante perceber o quanto que esse núcleo existe desde meados dos anos 90, e a questão continua atual, mas eu vou me permitir falar da música que tem a letra do Gilberto Gil nesse disco, chama A Novidade, e para mim, a melhor imagem literária sobre a desigualdade é essa do que o Gilberto Gil cria, que ele fala sobre uma sereia que veio dar ao mar, né? E ele escreveu essa música quando estava num hotel lá em Florianópolis. Ele olhava o mar e, ao ouvir a fita cassete que tinha sido gravada no estúdio, que ele era sócio junto com o Liminha, produtor do disco aqui no Rio de Janeiro, foi enviado para ele por Sedex, e ele escreveu uma letra que é impressionante. O refrão vocês devem conhecer: ó, mundo tão desigual, tudo é tão desigual, de um lado esse carnaval, de outro a fome total. E ele fala sobre essa sereia que veio na areia da praia. Para uns era busto de uma deusa maia, para outros um grande rabo de baleia. Então, para uns era uma fonte de prazer, de saciar a luxúria, e para outros era uma fonte de proteína, era uma fonte de alimentação, né, com o rabo para ceia, assim. É um mundo tão desigual, para uns esse carnaval, para outros a fome total, assim. E o Gilberto Gil já tinha escrito outras músicas sobre desigualdade, eu coloco isso no livro, mas talvez a gente tinha duas metáforas para esses outros problemas que eu falei aqui antes. A censura era associada com a tesoura da censura, e a inflação era associada com a imagem do dragão da inflação. E aqui o Gilberto Gil fez a sereia ser a sereia da desigualdade, assim. É muito impressionante essa letra, vale a pena vocês ouvirem essa faixa, assim. Tenham em mente isso que eu estou contando aqui quando vocês forem ouvir. Pode ser interessante parar para pensar. Fica também o convite à leitura do livro, mas o fato é que a gente encontra nesse disco de 1986 quase que como uma cápsula do tempo daquele ano, daquela transição democrática. A gente vai... a cápsula do tempo é aquela imagem que muitos daqui, quase todos, devem conhecer, que você pega e guarda um recipiente que você pode considerar uma relíquia daquele momento, e dali a alguns anos você vai desencavar aquele recipiente e você encontra coisas importantes que tenham a ver, assim, pode ser alguma coisa da moda, pode ser um jornal, um registro de imprensa, mas assim, esse disco dos Paralamas é muito emblemático, ao meu ver, daquele ano que a gente estava passando. É um disco que foi criado na virada de 85 para 86, sob o baque de quem esperava que Tancredo ia ser o governante e acabou tendo que engolir o Sarney. No Rock in Rio de 85, como eu disse, os Paralamas se apresentaram, e o Herbert, numa das duas noites que eles tocaram, ele falou assim: a gente vai ter que se acostumar com aquela careca daqui em diante. E ninguém se acostumou, porque ele não figurou no noticiário dos meses, anos seguintes, né, como nosso presidente. E em vez da careca, a gente se habituou ao bigode do Sarney.
e é uma série de idiosincrasias, assim. Mas como o Jorge colocou aqui, a contribuição do Sarney foi muito importante no sentido de que ele realmente fechou aquele processo de transição, né? De colocar um ponto final na ditadura, por mais que uma série de problemas tivesse persistido, assim. O caso Rio Centro, os responsáveis foram inocentados, não só esse caso, né? O Jorge comentou aqui sobre estupros nos porões da ditadura. A gente tem um caso da morte, Casa da Morte aqui, caso sendo julgado aqui no estado do Rio, assim, em Petrópolis, e os acusados, né, de terem violentado, né, uma das militantes, a Inês Etienne, né? E aí acabou que também inocentado, assim. Então a gente tem um fecho da ditadura, mas que a ferida não ficou fechada, né? Assim, a gente tem uma série de questões que ainda estão em aberto, assim. Só para citar mais outros 2 pontos antes de passar a palavra ao público, a gente tem outro, ainda ilustrando como é que esse disco de 86 é uma cápsula daquele momento, né, a cápsula do tempo. A gente tem uma faixa que é Alagados, que muitos de vocês vão conhecer como musicalmente muito renovadora, assim, porque de fato você vai ter o rock brasileiro pela primeira vez botando tamborim para fazer uma percussão, assim, para além da bateria, enfim. A gente vai ter uma pegada de samba no meio de uma faixa que fala sobre essa questão da segregação urbana, né? Que é aquela imagem que depois ficou consolidada pelo título do livro dos inventores, Cidade Partida, né? Asfalto e Morro. O Herbert faz menção a essa divisão, essa cisão, mas porque ele era estudante de arquitetura na UFRJ, né? E como sabemos, no fundão você atravessa ao lado, né? Agora tem umas linhas vermelhas, naquela época não tinha, mas para chegar lá você passa e vê a maré. E ele era estudante de arquitetura que via os casebres, né? Aquelas moradias mais populares com tantas deficiências em termos construtivos, mas ao mesmo tempo uma população que vivia da fé, né? De que como é que é? Tá me escapando a letra, mas só não. Esperança não vem do mar, mas arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Só não se sabe fé em quê. Pois é, então essa questão da fé era um motor, né? Assim, às vezes você não pode contar com a realização no presente, mas a fé, a religião trazia um alento, né? Então ele fala, aí podia vir das antenas de TV, arte de viver da fé, pois é, só não se sabe fé em quê. Perfeito, obrigado, próximo. E vou fechar citando uma última faixa, que é a que fica entre essas 2 que eu falei, Alagados e a Novidade, que chama Teirã, uma faixa menos conhecida e talvez até porque a sonoridade ficou um pouquinho datada, assim, é um reggae, e esse disco de 1986 inova também, não só em termos temáticos, mas em termos musicais, porque é uma inflexão do rock brasileiro e especificamente dos Paralamas, em abraçar não só um ritmo, né, que você trazia, importava, né, do mercado britânico, mercado americano, mas eles também começavam a olhar para a África com a musicalidade que vinha da África, do Caribe, da Bahia, e aí a gente vai ter em Teirã, que é um exemplo de reggae, uma música que fala sobre a infância nas ruas, né, que era um tema também, né, não era cantado, né, na música brasileira. E aí você tem, a gente para ouvir essa música e ele fala sobre o futuro que trará para as crianças, não sempre está, enfim, era uma realidade que estava presente e que a partir daquele final da ditadura, início da democracia,
o Herbert, que vinha cantando músicas como Óculos, Romance Ideal, Meu Erro, que eram músicas muito focadas em dramas pessoais ou questões mais de foro íntimo, né? Assim, desencontro amoroso ou questões de afirmação juvenil, né? Como o Barão Vermelho do Cazuza cantou, a Legião, parou para enxergar questões coletivas, e isso é uma novidade no repertório daquela banda, assim. Diferentemente da Legião Urbana, que já tinha olhado para fora, né, assim, e tentado enxergar questões, né, dramas mais sociais, né, essa crítica política e social que está presente no repertório do punk rock. Aqui os Paralamas faziam não só a classe A e B cantar, mas a classe C e D também, né, em terminologia que naquela época não se adotava, mas hoje sim, cantar questões sociais como essas aqui que eu trouxe, da desigualdade, a novidade, a questão de lidar com a desigualdade aí sim pela religião, né, pela cultura, né, as antenas de TV, para lidar com a realidade mais sofrida assim de alguns grupos sociais. Eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar falando sobre o livro, mas principalmente a chance de estar voltando ao Invest para compartilhar um pouco do que eu pesquisei, né? A gente, quando pesquisa, a gente não está pesquisando para a gente, né? Quando faz uma tese, quando faz um artigo, a gente não quer que fique só numa prateleira no canto, né? Então, via público com o livro é um momento de muita satisfação pessoal, que eu espero que se complemente com a satisfação de quem lê, assim, né? Então, para mim é uma satisfação enorme, assim, ter o Jorge aqui do lado e, né, a presença dele para o Invest é uma contribuição sem par, assim. Eu acho que seria legal que todo ano a gente pudesse trazer alguém desse quilate, né? Frota, André, Sérgio. Enfim, muito obrigado a vocês.